Ó, rapaz, rapaga. Cara, quando eu assisti ao terceiro Matrix, eu olhei assim e falei, cara, olha, o fim, a trajetória do herói, a trajetória de muitos personagens ali, elas têm uma finalização, desfecho bem interessante. De uma certa forma, até acaba remetendo à história de Jesus Cristo e tudo mais, que era mais ou menos o que queriam fazer ali com o Neo, pelo menos com o Neo. Mas a história em si, a trajetória, o desfecho, eu achei muito bacana, achei muito convincente, mas o filme, o terceiro filme, não era tudo isso. Então parece que faltou o filme para chegar e fazer um desfecho mais interessante para os personagens, para aqueles personagens que eram muito queridos, né? Pelo menos no primeiro filme, assim, eles acabaram desenvolvendo algo que despertasse muito a nossa empatia por eles, mesmo Keanu Reeves sendo um poço de inexpressão, né? Tem o carisma para cativar o público e cativou, e beleza, bacana. Você queria um desfecho tão bom quanto o Neo teve naquele filme, porém um filme muito melhor. E aí quando eu fiquei sabendo que ia lançar esse Matrix 4, esse Matrix Resurrections, eu pensei assim, falei, poxa, bacana, talvez a gente encerre a saga do Neo com um filme melhor, mas eu fiquei com medo de ele acabar estragando o desfecho bacana que a gente teve na saga anterior. E no fim acabou não fazendo nenhuma coisa nem outra, a gente vai ver a minha opinião aí mais completa desse filme Matrix 4 ou Matrix Resurrections ou simplesmente Matrix Resurrections. A gente vai ver o meu review aqui, a minha análise, minha crítica logo depois da vinheta, então vai! Cara, é o seguinte, antes de tudo, eu acho que vale a pena sim a gente fazer um apanhado geral da saga Matrix como um todo, sem spoilers, né? Esse é um vídeo sem spoilers de nenhum dos Matrix. Apesar que, claro, você vê aqui o Neo aqui atrás acaba sendo spoiler, a Trinity aqui atrás é outro spoiler, enfim. De uma certa forma, se você não assistiu toda a trilogia Matrix, quando você chegar no fim e depois sabe, mas no quarto ele aparece de volta, então você já acaba sendo spoiler. Mas tudo bem, vamos tentar, com o mínimo de spoiler possível, da trilogia clássica, entre aspas assim, e depois a gente volta aqui para falar desse filme, aí sim, completamente sem spoilers, tá? Primeiramente, o primeiro Matrix é um filme praticamente perfeito, cara. Perfeito, né? Acaba sendo exagero falar que é perfeito, mas é quase uma obra-prima, basicamente, né? Se não fosse pela atuação do Keanu Reeves parecendo uma parede, mas enfim, faz parte, é o jeitão do cara, e como eu disse, ele tem carisma para levar o filme, e isso é bacana. Ele não tem talento, mas tem carisma, e às vezes o carisma é mais importante para o artista do que o talento. E o Keanu Reeves é como se fosse o Charlton Heston da geração dele, nesse ponto. Mas a verdade é a seguinte, o Matrix 1, Matrix, né? Ele simplesmente pegou muitos conceitos da filosofia de Platão, da caverna, que é o mito mais famoso do Platão, basicamente. Não o mais famoso, mas talvez o que resume melhor a filosofia do Platão. E para quem não sabe, vale eu resumir aqui para você, porque é interessante para você entender o conceito do filme. Porque muita gente fala, olha, Matrix, ele realmente pega do mito do Platão, mas não explica por quê. Então, entre nós aqui, o que seria a filosofia do Platão? Bem resumidamente, de uma forma bem assim simplória. A principal filosofia dele é, nós temos o mundo das ideias e nós temos o mundo das coisas. O mundo das coisas, ele é apenas uma cópia mal feita do mundo das ideias. Explico. Tá vendo essa Smart Band aqui, ó? Eu tenho essa Smart Band aqui. Antes dessa Smart Band ter tido a sua origem, ter surgido, antes dessa Smart Band ter aparecido no mercado, aparecido no meu pulso, ela foi concebida no mundo das ideias, ou seja, algum inventor brainstormou ela e imaginou, nossa, eu vou fazer uma pulseira que vai revolucionar o mundo, que ela vai ser assim, assim, assado, tal maravilha, e quando ele for pôr isso em prática, muitas das ideias que ele teve, que ele brainstormou, acabaram se perdendo. Então isso faz com que o mundo das coisas seja uma sombra, apenas uma cópia mal feita do mundo das ideias. Então nós temos aqui o mundo das ideias, que é o mundo onde tudo sai perfeito, e o mundo das coisas, quando a execução, uma vez que o ser humano é falho, a execução também acaba sendo falha, ou seja, é uma cópia mal feita do mundo das ideias. E aí a gente tem o mito da caverna, que é o mito que melhor ilustra isso daí, que a gente tem uma caverna, na porta da caverna tem uma fogueira, fica sempre acesa essa fogueira, dentro da caverna tem um grupo de pessoas que fica vendo sombras passarem pelas paredes da caverna. O fogo da fogueira ilumina e o que vem de fora acaba tendo a sombra refletida do outro lado da caverna. E as pessoas que estão dentro da caverna, que somos nós, são as pessoas que vivem no mundo das coisas. E as pessoas que estão fora da caverna são as ideias, o mundo das ideias. Elas geram um reflexo, mas esse reflexo é apenas uma sombra, apenas um resquício do mundo das ideias. Daí está a caverna.
mostrando que o mundo real nada mais é do que uma sombra de um mundo perfeito, de um mundo idealizado, de um mundo talvez até divino, né, por assim dizer. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Então tá aí o mito da caverna, e por isso, se você assiste Matrix, você vai ver que tem a Matrix, que é o mundo das coisas, e daí tem as pessoas que conceberam que não necessariamente é o mundo ideal, mas enfim, mostra que é tudo uma ilusão. Pronto, de uma certa forma acaba sendo meio que um pequeno spoiler do primeiro filme, mas é algo que com certeza você já deve ter lido a respeito, tá em tudo que é sinopse possível. Então olha só a riqueza do filme a partir disso daí, a partir apenas do mito da caverna. Tem mais? Tem mais. Veja, você também tem muito existencialismo sartreano no primeiro filme. Por quê? Sartre define que o que separa as coisas das pessoas é que as coisas, elas já nascem sendo aquilo. As pessoas não. As pessoas primeiro existem, depois elas decidem o que elas vão ser. Explico. Essa pulseira, quando ela foi nascida, quando ela foi criada o quê? Para ser uma pulseira. Então, isso daqui inicialmente é uma pulseira e ponto final. Ela não tem livre-arbítrio para falar, não, eu não quero ser uma pulseira. Eu quero ser um veículo, um carro de corrida, de NASCAR, não sei. Não, isso daqui é uma pulseira. Foi concebido para ser pulseira. Eu, por exemplo, não nasci falando, ó, o Daniel nasceu para ser crítico de cinema, funcionário público, trader. Não, o Daniel nasceu como ser humano. Ele existe como ser humano e conforme ele for adquirindo consciência, ele vai escolhendo o que ele vai ser. E o Matrix é simplesmente isso. As pessoas nascem para ser bateria das máquinas. Só que a partir do momento que a consciência desperta, elas vão realmente exercendo a sua função como tal. Então tem esse existencialismo de Sartre dentro do filme Matrix. E também tem um quê de budismo, religiosidades budistas, filosofia budista, que na verdade diz que tudo isso daqui é uma ilusão, e muitas religiões dizem até que o mundo é uma ilusão, é um sonho, você só acorda depois da morte. O Matrix não necessariamente você vai acordar depois da morte, mas enfim, a ideia é essa aí. Então perfeito, você alia tudo isso daí, as cenas de ação que são relativamente poucas, mas muito bem executadas, muito bem coreografadas, efeitos visuais que preenchem, que fazem parte da trama, que enriquece a trama, não estão ali apenas para suprir, para tapar buraco, que é no caso do tal do Bullet Time, que revolucionou o cinema como um todo. Então tudo isso daí faz do primeiro Matrix basicamente uma obra-prima, tem lá as falhas pontuais, mas enfim, é basicamente uma obra-prima com muito mais acerto do que eu. Aí você teve o segundo Matrix, que o que é? Nada mais é do que um filme do meio de trilogia, ou seja, aquele filme que expande o universo originalmente exibido e originalmente concebido, mostrado pra gente, porém com muito mais encheção de linguiça. Bem esse é o termo correto mesmo, muito mais encheção de linguiça. É um filme bacana, isso é um pouco daquele conceito de Neo, Trinity, a tripulação lá do Morpheus, o Morpheus, a nave do cara e tal. Não, isso é um pouco disso daí, expande, né? Você conhece um pouco mais, tipo, bem mais da batalha entre eles e a máquina. Então, comercialmente falando, é um filme bacaninha, até funciona, é legal, é interessante, tem exceção de linguiça, acaba sendo um filme desnecessário, meio chato às vezes, mas tudo bem, beleza, tá lá, bacana, tem mais acertos do que erros, sem dúvida alguma. Aí chega o Matrix Revolutions e você fala, cara, a gente tem um encerramento muito bacana que eu disse no começo dessa crítica, é o encerramento da história, da saga do herói, dos personagens lá, é uma coisa muito bacana, é muito heróico, é uma coisa que encerra bem e fecha de uma forma que eu particularmente gostei bastante, achei o fechamento bem satisfatório, aquela coisa meio Jesus Cristo, né, sacrifício para a humanidade, enfim, não vou ficar dando muitos detalhes, mas é uma coisa bem interessante, eu acho que encerrou bem, sim, a trilogia. O problema é que é um filme cheio de clichês, absurdamente cheio de clichês, é um filme que tem desde o soldado atrapalhado que se torna herói de guerra, até a briga entre mocinho e vilão com uma chuva, uma tempestade, enfim, cara, é cheio de clichê, é brega, é cheio de estereótipo, parece que eles vão duelar, né, uma hora que os irmãos, que agora são irmãs Wachowski, filmam tudo com planos americanos, né, bem como se fosse western mesmo, como se fossem duelar no final, enfim, uma coisa, sabe, brega, chata, cara, mas enfim, é um filme que encerra bem a saga dos personagens, é um filme repleto de ação, até brinco, é claro, dadas as proporções, é o Mad Max Fury Road dos anos 2000, em termos assim de ação contínua, as cenas de ação não são tão assim excepcionais, tem muito, uma hora que você já de ficar, quem assistiu sabe que eu tô falando, fica muito só nisso, mas é um filme bem movimentado, agitado, é um filme que eu particularmente gostei, é um filme com bastante cena de ação, é um filme que raramente para, deveria parar um pouco mais para contar uma história até melhor, mas tudo bem, tá aí, é o que tem para hoje, a gente aceita, encerra a saga, mas fala, pô, legal, encerrou bem a saga, mas o filme é meio, mais ou menos, Mais ou
mais ou menos, mais ou menos. E, pô, poderia ter um filme melhor pra encerrar melhor. Quando lançaram esse Matrix 4, eu fiquei meio na dúvida. Falei, cara, talvez façam um filme melhor do que o 3, mas meu medo é eles apagarem tudo que aconteceu na trilogia anterior, enfim, querer fazer um reboot, estragar muita coisa, estragar a saga dos heróis. E não, cara, esse é o maior trunfo desse filme. É, sem dúvida alguma, a maior qualidade de Matrix Resurrections, ou Matrix Resurrections, enfim. Fale como você quiser, Matrix Ressurreições, enfim, é sem dúvida alguma a carta na manga desse filme. Porque o que eles fazem aqui? Eles acrescentam uma camada. E ao acrescentar essa camada na Matrix, toda a coisa fica ainda mais complexa. Completa e complexa. E no começo, cara, eu recomendo muito que vocês assistam o review, que eu discordo totalmente dele, cara, pelo menos a maior parte. Mas recomendo muito que vocês assistam ao review do Nando Moura que ele fez sobre esse filme, que eu rachei o bico, cara, porque é hilário, né? E ele mostra uma insatisfação plena com o modo como o Neo é apresentado já logo no começo. Que o Neo aqui, ele tá como um loser no começo, pelo menos no começo. É um loser, um completo loser. Ele lembra demais o personagem do Edward Norton no Clube da Luta, que eu não vou falar o nome, que se não assistiu o Clube da Luta vai dar spoiler. Enfim, lembra muito, cara. Mas isso é bom, que é justamente uma crítica que o filme faz ao que a humanidade está se tornando. E no caso, olha só esse cara aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui, o Keanu Reeves? Tá vendo ele aqui, ó? Esse cara aqui tá longe de ser, por mais que ele não envelheceu tanto, né? Tem até uma brincadeira que diz que ele é vampiro e tudo mais. Tá longe de ser um representante da geração Z ou da geração Alpha. Ele é um representante da geração X, o Keanu Reeves. Eu sou um representante da geração Y. E o filme critica justamente, sem ficar apelando, não, porque a geração Z, a geração Alpha, fica atacando a geração vindoura. É uma coisa de tiozão, eu mesmo faço direto isso. E resolve esfregar na nossa cara mesmo, porque a gente falhou. Nós falhamos como geração, tanto a geração X quanto a geração Y, que é a minha. X, Keanu Reeves, Y é a minha, que nós falhamos como seres humanos, assim, porque a gente simplesmente acabou aceitando o conforto, a pós-modernidade, vamos dizer assim. A gente simplesmente aceitou o conforto que a gente tem, e o filme fala em determinado momento, né, talvez não, é o melhor diálogo do filme, né, que fala assim, olha, a vida consiste 99% das coisas querer ser alguma coisa, mas outras vezes você tem medo, esse 1% acaba atrapalhando o restante. Eu não entendi o que ele falou. Então você quer mudar, mas você tem medo e acaba aceitando o que você tem. E é isso que nossa geração acabou se tornando, inclusive o cara aqui acaba se tornando nesse filme. Então a gente tem acesso a um Neo que tá lá totalmente loser, cheio das crises existenciais, completamente desanimado, completamente derrotado. E o Nando Moura tira sarro disso, tira sarro da relação, enfim, uma relação entre ele e a Trinity, que eu não vou dar muitos detalhes aqui, né, por razões óbvias. Enfim, detalhe, né, a resenha do Nando Moura é cheia de spoiler, então só se você assistiu o filme, assiste ao review dele. Se não assistiu o filme, nem vá lá, porque ele literalmente conta o filme do início ao fim, sem poupar nenhum spoiler. Do início ao fim. Todo. E o que acontece é que o filme justamente mostra isso, mas não como glorificando o Neo. Pelo contrário, é uma crítica ao Neo. Crítica justamente não só ao Neo, mas o que a humanidade se tornou. Um bando de conformista que simplesmente não exerce mais esforço físico e atende às necessidades do sistema, que no caso da Matrix, simplesmente não tomando atitude nenhuma porque tem medo. Quer tomar atitude, mas tem medo de tomar atitude, quebrar a cara e simplesmente aceita as coisas como são. Então isso daí, o filme é um chacoalhão na nossa geração. Na minha geração, do Nando Moura, do Keanu Reeves, da Karen Moss, enfim, todo mundo aí. É um jeito de chacoalhar e falar, meu amigo, olha o que vocês estão se tornando. E o filme, ele cutuca a ferida nesse ponto. E ele faz uma reflexão muito bacana. E, cara, olha só que incrível. A gente vê Keanu Reeves atuando bem. Ele se tornou um ator muito melhor com o tempo, né? A gente percebe isso nos filmes mais recentes dele. E ele deixou de ser aquele cara inexpressivo e começou a se tornar um cara mais assim, pelo menos expressa sentimentos. E nesse filme, pelo menos na primeira metade do Matrix, desse Matrix Resurrections, ele expressa essa insegurança, a voz rouca. Você vê que é um cara que expressa certo estresse, esgotamento, descontentamento, frustração, tudo. Ele consegue expressar isso de uma forma bacana. Então o Keanu Reeves está bem no filme, uma coisa que eu nunca imaginei que fosse falar, mas o Keanu Reeves está bem nesse filme, é um dos destaques do filme. Olha que reviravolta, sendo que ele era uma das falhas do... Talvez fosse até conveniente pro papel dele, ele ser inexpressivo e tal, mas artisticamente falando acaba sendo uma falha. Então assim, cara, o Keanu Reeves, ele acaba sendo um destaque desse filme, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, ele é um destaque desse filme, pelo menos na primeira metade. E aí que eu ia falar, o filme, ele pode se dividir basicamente em dois filmes por si só. Um, realmente, explicando o que pode ter acontecido, colocando os personagens em uma existência dúbia. Será que o que é verdade nessa história? O que é real, o que não é real? E a gente fica confuso. E essa confusão é bacana.
E é uma coisa que eu não acho que deveria ser desenvolvida de forma tão simplória, assim, fechada de uma forma simples. Eu acho que é interessante manter essa confusão, essa dualidade aberta. Enfim, o que da trilogia original aconteceu? O que não aconteceu? O que será que é verdade? O que não é verdade? O que será que aconteceu, enfim? E a primeira metade do filme fica batendo nessa questão que é excelente, cara. É muito bom, isso é bacana. E o filme mostra realmente o modo como as relações estão sendo estabelecidas hoje em dia, que as máquinas, olha, vamos mudar o jeito de extrair energia do ser humano. Em vez de a gente querer extrair energia do ser humano com atividades físicas e conforme eles exercem, se movimentam fisicamente e vai gerando bateria, vamos trabalhar o quê? Vamos focar nos estímulos emocionais. E, cara, é o que o ser humano acabou se tornando. Uma fábrica de estímulo emocional motivado, principalmente na era digital, na internet, por like. Você posta um vídeo que nesse vídeo aqui, eu peço o quê? Seu like. Por quê? Porque o like motiva a gente a continuar seguindo em frente. O filme acaba criticando tudo isso no começo e é muito bacana, cara. Essa coisa de você querer ter view, então o cara vai lá, tira uma foto com um tênis de $1.000, R$2.000 e posta lá, tive 2.000 views essa foto. Enfim, cara, é totalmente desnecessário, né? Coisas fúteis, mas é o que tem movido a humanidade, ainda mais com toda essa questão de metaverso envolvendo o Mark Zuckerberg, enfim, tudo isso daí tem feito do ser humano um ser patético, uma existência patética, e o filme ilustra muito bem isso no começo. Então ele instiga a gente realmente a questionar, a filosofar, e isso é uma coisa que eu não via, claro que não tão bem feita quanto, mas desde o primeiro filme eu não vi esse tipo de questionamento, por mais que o segundo tenha lá os seus questionamentos, o terceiro também, mas esse quarto acaba levando a gente a esses questionamentos, e tudo isso na primeira parte do filme. O que é verdade, o que não é? Eles acrescentam camadas sobre a Matrix, acrescentam camadas sobre pessoas e geram vários questionamentos, e isso é bacana. Infelizmente, a gente ruma para uma segunda metade, para uma metade final, que acaba sendo um tanto quanto genérica. Veja, a primeira fase é tão corajosa que existe uma metalinguagem excelente ali. Em determinado momento do filme, o Neo tá, sabe, cansado ali, não tá a fim de dar continuidade à vida que ele tá tendo, e o cara chega e fala, não, os nossos amados amigos da Warner Bros. Querem uma nova trilogia Matrix. Cara, isso daí é como se a Lana Wachowski, que agora é Lana, né, chegasse lá e falasse assim, cara, ô Warner, tá vendo, cara, esse sou eu falando, sou eu desabafando através da minha arte. É realmente o autor usando a arte para expressar o que ele sente, que é um total descontentamento de ter que fazer várias continuações do filme que não queria. Eu não tenho nem dúvida, cara, que os irmãos Wachowski, que agora são as irmãs Wachowski, enfim, mas na época eram os irmãos, eu não tenho nem dúvida, cara, que eles, elas, enfim, whatever, tinham essa vontade de fazer apenas o primeiro Matrix. E o primeiro Matrix, por si só, ele já basta. É um filme que por si só já basta, já é excelente. Não precisava ter continuação. Poderia ter parado numa boa no primeiro, mas resolveram avançar pro segundo. Legal, comercialmente falando, foi bacana, como eu disse. Expandiu um pouco o universo, né, a mitologia, a Matrix, e, enfim, tá bacana. O terceiro é um filme que funciona como ação e tal. Mas o primeiro ele fecha muito bem, justamente por conta das dúvidas que o primeiro deixa. É isso que é o charme. Quiseram ficar fazendo filme para explicar porque o Warner quis, muito provavelmente, e as diretoras do filme acabaram ficando chateadas com isso, mas se viram na obrigação de cumprir contrato, quer que seja, e foram fazendo filmes e filmes. No caso fizeram 2, e agora a gente volta com a Lana Wachowski para fazer esse quarto filme, para dirigir esse quarto filme, que, como eu disse, é um filme com muitos acertos na primeira parte, é um filme que eu acho excelente na primeira parte, mas ele ruma para um filme extremamente convencional na segunda parte. E eu já digo pra você que, pra mim, Matrix Resurrections é basicamente 2 filmes em um só. Um existencialista, bacana, reflexivo, até filosófico, claro, dados as proporções. Não tô falando que é o novo Matrix ou coisa do tipo, mas funciona bem, é bacana. Se sente ali, você cria até uma empatia pro protagonista, você fica meio mal ao imaginar ele naquela situação, e você não sabe o que é verdade ou não, você acaba se pondo no lugar dele, cara, é uma loucura. Parece que é uma coisa que gera até com teorias da internet. Pegaram algumas teorias da internet e trabalharam bem. Dessa vez trabalharam bem, tá? Diferente do Homem-Aranha No Way Home, que, pô, pegou praticamente tudo que é fanfic que criaram, jogaram no liquidificador, fizeram um filme ali e não pensaram em nada, zero criatividade. Não, aqui tem criatividade, aqui ele trabalha bem essa questão existencial, mas quando chega na segunda parte do filme, que é o que eu abraço ao comercial, e não há problema algum abraçar o comercial, contanto que ele seja bem feito. E quando você abraça essa parte comercial, ele se torna convencional demais, aí que tá o problema, é um filme muito convencional, entendeu? Pra você ter uma ideia, ele se torna o quê? Um filme no qual o mocinho quer resgatar a mocinha, é basicamente isso o que Matrix Resurrections acaba sendo. É um filme no qual o mocinho quer resgatar a mocinha, acaba sendo simplesmente assim. Soma-se isso a algumas cenas de
ação que são até bacanas, mas genéricas, cara, e dirigidas de uma forma até preguiçosa pela Lana Wachowski, que é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse dizer, olha, Matrix com cenas de ação convencionais. Eu nunca imaginei que fosse dizer, porque realmente é isso que é. São golpes simples, o Kung Fu simplório, cortes rápidos na edição e só. É basicamente isso. É movimentação um pouco rápida aqui, tal, joguinho de câmera, coisa rápida, nada de novo. O outro, pra fugir da bala, parece que sobe em parede, pronto. É a única coisa que você vê nesse filme, o cara subindo na parede pra desviar da bala. Então, assim, é um filme que dá continuidade de uma forma extremamente decente, extremamente bacana, respeita muito o que aconteceu no passado, nos coloca em uma série de reflexões bastante interessantes, porém acaba falhando nesse ponto em se tornar um tanto quanto convencional. Como filme de ação, como essa história do mocinho que vai resgatar a mocinha, trilha sonora também muito convencional, pouco empolga, direção extremamente convencional também, fotografia também, uma fotografia mais colorida que, pô, legal, deixa um pouco de lado aquele clichê, um clichê no bom sentido, do original, que tinha aquela fotografia voltada para os tons em preto e verde, né, principalmente o verde, como consta aqui no final. Esquece esse verde aqui do pôster, tá? Esquece, porque isso daqui tem muito pouco nesse quarto filme. É um filme mais coloridão, vamos dizer assim, que realmente parece uma Matrix menos binária do que nos filmes anteriores, então, tipo, a gente realmente tem algo com um tom de realismo muito maior que nos filmes anteriores nesse ponto, porém, é tudo muito convencional mesmo. A gente tem aqui o casal principal do filme, você sabe, se viu o trailer, sabe que voltou a ser o casal dos filmes anteriores, no caso interpretados pelo Keanu Reeves e pela Carrie-Anne Moss. Eles têm uma química muito boa, mas o roteiro força, cara, uma coisa forçada para, olha o amor desses dois, olha que coisa transcendental, uma coisa que exerce o metafísico, se aproxima do metafísico, então fica brega, acaba ficando brega, sabe? Tem gente que vai odiar isso daí porque, imagina, um amor lindo, tá, legal, mas é uma coisa muito forçada, eles insistem e tal, e é bacana porque os dois têm química, mas eu repito, o roteiro insiste nisso daí. Fica chato. Ademais, é um filme que tem algumas atuações até bacanas, né? Como eu disse, Keanu Reeves está disparado melhor nesse filme que nos outros três. Carrie-Anne Moss, ela tem pouco tempo em cena, mas o tempo que ela tem, ela manda muito bem. Cara, o Neil Patrick Harris, ele faz um personagem extremamente ambíguo, conveniente com o que o filme propõe. É excelente a atuação dele realmente está boa, ele consegue engana bem dos dois modos aí que ele atua. Pô, o Neil Patrick Harris é um cara que alcançou uma certa fama, quem conhece sabe disso, com um personagem espetacular na sitcom How I Met Your Mother, era o Barney Stinson, um dos personagens mais legais da história das sitcoms, e justamente o carisma dele que contribuiu para aquele personagem, e aqui nesse filme ele faz um personagem totalmente diferente e funciona muito bem. Aliás, ele lembra mais o personagem dele, claro, não tanto, mas lembra mais o personagem dele no Garota Exemplar, por exemplo, no filme David Fincher. E aqui ele manda muito bem, cara. Faz um personagem ambíguo que combina bem, que funciona bem, fica legal pra caramba. A gente tem também a Jessica Henwick mandando bem também no papel da Bugs, né, que é uma personagem que tem lá importância, né, nesse filme, né, não vou dizer, não é ela um posto de expressão, mas ela tem carisma, ela atua bem, ela consegue falar rápido e concluir várias teorias, seguir um raciocínio lógico de forma sem ser muito artificial, o que casa, fica legal com o filme, que é o propósito do filme. Agora, esse aqui é complicado de falar, ó. Yahya Abdul-Mateen II. Errou! Yahya Abdul-Mateen II. Esse daí manda bem, tá sendo um Morpheus interessante, é um Morpheus renovado, né? Quem assistiu o trailer sabe que ele é um novo Morpheus. Interessante, cara, legal, mas descolado e tal, mas também exageraram na caracterização do cara. O Nando Moura falou, e com isso daí eu vou concordar com o Nando Moura. Ele parece um cafetão de bordel barato, porque, cara, o terno todo colorido, zoado, mas ele manda bem, tem carisma, ele manda bem, ele tem o sarcasmo necessário, legal, bacana. É um personagem, de certa forma, um pouco menos estereotipado na sobriedade do que o interpretado pelo Lawrence Fishburne, porém o Lawrence Fishburne é mais convincente, porque também esse excesso de descolado aqui acaba realmente torrando as paciências alguma hora. Digo a mesmíssima coisa do Jonathan Groff no papel do Smith, que agora é totalmente mais descolado, não sei o que e tal, mas ele acaba fugindo da máquina, né? Eu acho que a máquina, o Hugo Weaving, como ele interpretava basicamente um robô, né, por assim dizer, era mais conveniente. Agora ele tá mais descolado, um robô mais... O Nando Moura até fez comparações dele com o garoto espertinho, enfim.
Eu meio que concordo com isso. E no mais é isso, cara. Um filme com atuações beleza, legais, funciona bem, a ação convencional, os efeitos visuais, cara, em vez deles pegarem Bullet Time e fazer uma coisa nova, não, pegaram Bullet Time e meio que puseram contra, né, a história em si, enfim, não ficou legal. A sequência que mostra isso, pra mim, a pior sequência do filme. É uma sequência que normalmente, aí tem aquela coisa do vilão expor o plano dele, aquela coisa, parece do Coringa do Batman dos anos 60, quando começa a expor o plano terrível dele, e aproveita uma cena para ficar expondo o plano dele, então foi extremamente patético, totalmente dispensável. Lembra muito, por exemplo, o personagem do Jake Gyllenhaal no Homem-Aranha Longe de Casa, por exemplo, o Mysterio, no caso, então essa coisa expositiva não fica bacana, mas no mais é isso, é um filme que tem uma primeira metade, vamos assim, como eu disse, dá sim para você dividir o filme em dois, uma primeira metade reflexiva, até que faz você realmente pensar sobre muitas coisas, pensar sobre o mundo moderno, o modo como os seres humanos, e não apenas geração Z e Alpha não, tá? Vamos parar de culpar The Next Generation e culpar a nossa mesmo, cara. Ó, geração X e geração Y. Todo mundo assim motivado por impulsos emocionais, nem tanto mais movimentação física, né? E o mundo se tornou uma coisa patética, né? Basicamente, neste ponto de vista. E o filme sugere essa reflexão de uma forma bem interessante, como se a gente estivesse se aprisionando propositadamente na Matrix e estivesse gostando disso. E ele propõe essa questão, o que é muito bom, muito bacana, muito legal, com Keanu Reeves, que mostra uma insegurança do personagem que caiu muito bem dessa vez. Não apenas isso, mas a principal característica do filme é o modo como ele respeita os acontecimentos anteriores. Eles querem construir algo novo em cima do alicerce anterior, mas sem desrespeitar aquilo que já foi oferecido outrora. Pelo contrário, eles respeitam bastante o que aconteceu lá atrás. Respeita bastante mesmo. E aqui cria uma coisa nova sem pisar em cima daquilo. O problema é que, tal negócio, essa coisa nova não precisava ter sido criada. Repito, o Matrix poderia ter parado no primeiro e só. Além dessa coisa nova não precisar ter sido criada, tal negócio acaba se tornando, com o tempo, um filme convencional, apenas um filme de fato para agradar aos amigos da Warner Bros., como eles dizem no começo do filme. Então é isso, cara, é um filme bom, funciona bem, bem divertido na maior parte dos tempos, porém é aquela coisa convencional pra caramba. Se você não liga pra originalidade, tá nem aí, quer ver só uma coisa bacana, bem feitinha, com efeitos legais, mas nada de novo no front, é um filme que vai te agradar. Eu daria então 3,5 estrelas para Matrix 4, que de certa forma é um filme melhor, claro, que Matrix Revolutions. Só para constar, Matrix Reload não faz jus ao Matrix original, Matrix Revolutions não faz jus ao Matrix Reload, quanto mais ainda ao original. Já esse Matrix Resurrections, ele faz jus pelo menos ao Reload, e não é tão horrível assim, deixa bem a desejar com relação ao primeiro, mas eu confesso que de todas as continuações tem chance dessa aqui do Resurrections ter sido a minha predileta, não sei, então tem que pensar um pouco nisso, tá bom? Pessoal, já então pedindo like, se inscreve no canal se está inscrito, verifique a inscrição se você tiver inscrito, ativa o sininho. Por esse vídeo é isso e até mais. Falou, fui, adiós, tchau, tchau.